Olá, meus amigos e minhas amigas. Durante 2 meses, o exército russo tem tentado tomar a cidade oriental ucraniana de Avdiivka. Primeiro, eles lançaram um maciço ataque frontal, enviaram colunas de blindados. Agora, numa terceira onda, pequenos grupos de infantaria estão sendo enviados para penetrar nas posições ucranianas. Nós já conversamos bastante sobre a situação na cidade e sobre esse embate. Vocês já sabem qual a minha avaliação a partir das diferentes fontes que avaliamos: governo ucraniano, Força Aérea Ucraniana, soldados da linha de frente, generais comandantes, comunicados corroborados por ambos os lados, imprensa internacional, veículo independente, informações verificadas por órgãos independentes, etc. Sabemos e não canso de repetir que em uma guerra a primeira vítima é a verdade. Logo, toda informação que não for confirmada por ambos os lados do conflito ou verificada por instituições independentes, deve ser recebida com cuidado. Hoje falaremos de vários assuntos importantes, inclusive de temas cujas fontes naturalmente parciais hoje acabam trazendo informações inéditas e incômodas para o lado que normalmente procuram disfarçadamente proteger. Mas até nesses casos precisamos entender as motivações. Após vários vídeos em que percebemos, a despeito de tudo, um lento avanço russo em direção ao cerco e ao corte da linha de suprimentos na região, gostaria que vocês tivessem acesso à descrição de militares ucranianos sobre a situação. Eles sabem que estão falando para a imprensa, logo não podemos esquecer desse fator para compreendermos melhor as versões que eles apresentam. Bom, segundo Ivan Smaga, que é vice-comandante do 25º Batalhão de Assalto da Ucrânia, o esforço é duro, mas a resistência tem causado pesadas perdas aos russos. Veja só o que ele diz. Isso está cheio de corpos. Eles tentam avançar, nós os matamos. Eles enviam mais, estamos defendendo Avdiivka. No começo eram grupos de 10 homens, agora é 1 ou 2 ou 3, sem suporte. O comandante deles os usa como carne viva. Ivan Smaga disse que os russos ordenados para a batalha precisam usar métodos engenhosos para sobreviver. Segundo ele, alguns rastejam pelo chão congelado, outros cavaram buracos como ratos, outros fingem estar mortos deitados por horas ao lado dos corpos de seus camaradas caídos. Nós os observamos. Eles se deitam sobre corpos quentes, eventualmente se levantam e se movem. Drones ucranianos e artilharia os eliminam. Enquanto o 25º Batalhão de Assalto da Ucrânia luta para conter os russos, líderes da União Europeia se reúnem em Bruxelas para discutir a adesão da Ucrânia ao bloco e bilhões em apoio econômico e militar ao país. Não podemos esquecer que o subcomandante Ivan Smaga, assim como seus superiores em Kiev, também estão preocupados sobre os riscos de não poderem contar com apoio ocidental. Se o vice-comandante ucraniano tiver acesso à imprensa internacional, deve ter ouvido Putin anunciar de Moscou que vai avançar. Veja só o que ele disse. Haverá paz quando alcançarmos nossos objetivos. Eles não mudaram. Desnazificação da Ucrânia, desmilitarização da Ucrânia. Não é de hoje que a região defendida por Ivan Smaga está no caminho, na linha de frente. Na primavera de 2014, a Rússia realizou uma tomada militar de Donetsk, a capital regional, a 5 quilômetros a sudoeste e a 20 minutos de carro. Depois disso, as tropas ucranianas enfrentaram os russos em uma zona industrial. Nas primeiras semanas da invasão em larga escala de Putin no ano passado, o exército russo varreu grande parte do sul e leste da Ucrânia. No entanto, não conseguiu conquistar Avdiivka, onde as forças armadas ucranianas haviam construído extensas fortificações e postos de comando subterrâneos. A cidade é um saliente anômalo do ponto de vista de Moscou, cercado por território controlado pelos russos em 3 lados. Por enquanto, os defensores ucranianos estão resistindo, mas eles demonstram saber das dificuldades para conseguir defender esse território, mesmo que precisem desmerecer os avanços russos. Veja o que ele diz. Os russos podem ser idiotas, mas têm mais de tudo. Isso inclui 40 mil tropas reunidas no saliente de Avdiivka, tanques, veículos de combate blindados MT-LB da era soviética e obuseiros de 152 mm. Desde o final do verão, menos munição estava chegando à sua unidade. Veja o que ele diz. Temos o suficiente para nos defendermos de um ataque, mas se eles continuarem vindo, vamos precisar de muito mais. O que acontece em Avdiivka tem um enorme valor simbólico.
Para o Kremlin, sua captura aumentaria a campanha de Putin antes das eleições de março, quando ele concorre à presidência pela 5ª vez. Os recentes ataques russos em toda a frente oriental, incluindo ao redor da cidade de Bakhmut, parecem ser impulsionados tanto pela política quanto pela lógica militar. A mensagem é: a Rússia está vencendo e a Ucrânia está perdendo. Já para Kiev, a derrota em Avdiivka aumentaria o sentimento de desânimo após uma contraofensiva fracassada. Nessa semana, Zelensky esteve mais uma vez em Washington para insistir por apoio diante da oposição dos republicanos da Câmara e do Senado. A coalizão ocidental que tem apoiado Kiev, fornecendo armas, acolhendo refugiados, parece, como temos acompanhado, está aos poucos se desfazendo. Ainda na percepção do vice-comandante ucraniano, Avdiivka era o lar de 25 mil pessoas e hoje é uma ruína imensa. Aviões de guerra russos e artilharia pulverizaram prédios residenciais, hospitais, escolas, 3 supermercados e todas as 5 igrejas. Mas parece que há ainda um grupo resiliente. Incrivelmente, 1.200 pessoas ainda vivem na cidade. A maioria é idosa. Veja o que diz o Sr. Santakov. Meu apartamento foi bombardeado. Mudei para o apartamento de um vizinho. As janelas foram explodidas. Depois mudei para um terceiro. Mas parece que ele não conseguiu permanecer. Na semana passada, voluntários acabaram evacuando Santakov de Avdiivka. Ele afirmou que tinha chegado ao seu limite. Foi uma viagem perigosa pela única estrada da cidade usada pelo exército ucraniano. Os russos a monitoram com drones. Saímos em comboio. Vi 2 explosões bem na nossa frente. Paramos e depois corremos. Você vê poucos veículos civis. Ele agora mora em acomodações temporárias para deslocados na cidade de Pokrovsk, a 40 quilômetros da linha de frente. Em relação à fábrica que existe na cidade, veja o que o oficial russo diz. A fábrica é nossa, nenhum soldado russo entrou. A planta da fábrica ocupa um vasto terreno construído há 60 anos e costumava empregar 4.000 pessoas. Há fornos e um bunker nuclear subterrâneo. Os últimos trabalhadores civis que mantinham os geradores em funcionamento foram embora. Os russos estão tentando avançar ao longo de uma linha férrea e uma cascata de lagoas onde os funcionários costumavam pescar. Smaga disse que a Ucrânia precisa urgentemente de poder aéreo para afastar os combatentes russos que lançam bombas de 500 quilos. Equipamentos ocidentais são cruciais se nossas tropas quiserem conter os russos, e especialmente a artilharia pesada. Segundo ele, os veículos de combate Bradley fornecidos pelos Estados Unidos têm sido muito úteis. Ver a sua opinião sobre o equipamento. Eu gosto deles. Eles aterrorizam o inimigo. São manobráveis. Quando você está dentro, se sente protegido. Após quase 2 anos de guerra total, os oficiais ucranianos dizem que não têm escolha senão continuar lutando. Putin não quer negociações e nós também não, disse um deles. Muitos de nossos rapazes morreram. Eles pagaram um preço enorme. Se pararmos agora, para quê? Um deles disse que seus homens estão reconciliados com um conflito prolongado, defendendo lares e terras ucranianas. Não estamos preocupados com a superioridade da infantaria russa. Eles são 140 milhões. O que nos preocupa é que eles têm mais armas. Por quanto tempo Avdiivka permanecerá uma cidade ucraniana é incerto. O tema da retirada de Avdiivka não está sendo discutido, pelo menos não publicamente. Em um inverno amargo, tropas ficam em trincheiras geladas, se aquecendo com latas de parafina caseiras acesas por uma vela. Há explosões constantes. Vamos resistir até o fim, disse Smaga. Se o Ocidente não nos apoiar, Moscou tentará tomar Kiev novamente como em 2022, e então continuará. Bom, gente, vamos falar um pouco sobre como a Ucrânia tem feito para enfrentar a guerra aérea. Bom, não há dúvida para ninguém, inclusive para os ucranianos, sobre a superioridade numérica russa nos céus. E nessa situação, Kiev tem utilizado mísseis terra-ar para manter as aeronaves russas o mais distante possível. As forças armadas do país esperam que a chegada dos F-16 possam afastar as aeronaves russas para mais longe ainda. Mas será que os F-16 chegarão mesmo? E se chegarem, chegarão a tempo? Bom, os caças F-16 fabricados nos Estados Unidos para a Ucrânia começaram a chegar aos centros de treinamento, Dinamarca, Romênia e Estados Unidos. Os aliados de Kiev esperam que essas aeronaves modernas possam, além de afastar as aeronaves russas, possam mirar transmissores de radar com mais eficácia e abater mais mísseis de cruzeiro, o que daria mais segurança tanto para as tropas quanto para a população civil.
Valery Zaluzny, que é comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, disse que os F-16 serão menos úteis agora do que seriam há um ano, porque a Rússia teve tempo para aprimorar suas defesas aéreas. No entanto, eles ajudarão a enfrentar um problema que persiste desde o início da invasão em fevereiro de 2022. As aeronaves de combate mais modernas da Rússia têm sido difíceis para as Forças Armadas da Ucrânia contraporem com seus próprios caças envelhecidos. Na situação atual, possuindo radares mais potentes e mísseis mais avançados do que os da Força Aérea Ucraniana, as aeronaves russas têm vantagens em combates aéreos de longo alcance. Por exemplo, as aeronaves russas podem lançar mísseis Arar de longo alcance e atacar alvos próximos às linhas de frente à distância que impedem os caças ucranianos de enfrentá-los. No entanto, não há dúvida de que a rede de defesa aérea ucraniana tem avançado bastante. Reforçado por sistemas ocidentais como o Iris-T, o NASAMS, o Patriot, e isso tem reduzido a eficiência dos ataques de mísseis de longo alcance russos. Com a chegada dos F-16, haveria um plus na proteção, uma vez que seus radares permitiriam ataques a alvos bem mais distantes. Esses avanços têm o poder de transformar as características dos combates, assim como as estratégias. Basta lembrarmos de que no início da guerra, as defesas aéreas ucranianas abateram muitas aeronaves russas durante ataques intensos dentro da Ucrânia. Essa situação gerou reflexão e, após apenas alguns meses, a Força Aérea Russa parou de voar em espaços aéreos contestados e passou a confiar em armamentos de longo alcance, como mísseis de cruzeiros e mísseis balísticos para ataques. A Ucrânia então acrescentou camadas adicionais de defesa com sistemas fornecidos pelo Ocidente, incluindo baterias Patriot que se mostraram eficazes até contra mísseis balísticos lançados pelo ar. Ao tornar o espaço aéreo muito perigoso para o inimigo voar, a Ucrânia estaria garantindo uma condição fundamental das operações militares modernas. Além de potencialmente limitar o número de ataques aéreos contra tropas ucranianas na linha de frente, os F-16 poderiam operar mais perto da linha de contato e atacar os sistemas de defesa aérea russos. No entanto, não basta fornecer equipamentos, é preciso treinamento. E quando se trata de um F-16, a coisa é bem mais séria. Com isso, fica claro que o fato de haver alguns F-16 na frota ucraniana não mudará de uma hora para outra o curso da guerra. Treinar pilotos e equipes de apoio leva tempo. Os mísseis terra-ar continuam sendo uma ameaça significativas e os jatos já não são projetados para as pistas de pouso danificadas e até mesmo improvisadas da Ucrânia. No entanto, se compararmos ao MiG-29 que os ucranianos possuem hoje, já seria um avanço e tanto. E esse avanço aproximaria a Ucrânia do nível tecnológico da OTAN. Bom, atravessando o Mar Negro, os estreitos de Bósforo, Dardanelos e o Mediterrâneo, chegamos ao Oriente Médio. Meus amigos, essa situação com os Houthis do Iêmen está começando a preocupar. A promessa do grupo de barrar navios que tenham como destino Israel pode atingir interesses que ultrapassam Tel Aviv. Fechar o Golfo de Aqaba, assim como o acesso ao Mar Vermelho, pode comprometer inclusive interesses do Egito relacionados ao Canal de Suez. Como sabemos, o Egito tem se mantido neutro e tem inclusive ajudado no diálogo com o Ocidente. Não se indispor com Israel tem sido a bandeira egípcia. Evitar a entrada de refugiados palestinos para não correr o risco de abrigar terroristas e ter seu território violado pelas forças de defesa de Israel. Tudo isso faz parte da equação. Será que os Houthis ou o próprio Irã têm se incomodado com a passividade do Cairo? Bom, vamos acompanhar. Gente, vocês lembram que ontem falamos sobre a DR entre Israel e Estados Unidos? Mesmo após o Washington demonstrar seu apoio com o seu voto na Assembleia Geral das Nações Unidas? Então, mas parece que as críticas estão se aprofundando. Vejam só essa notícia. A Inteligência Nacional dos Estados Unidos acabou concluindo que quase metade das munições ar-terra que Israel utilizou contra a faixa de Gaza durante a guerra com Hamas desde 7 de outubro foram do tipo não guiadas, também conhecida como dumb bombs. Note que essa revelação foi feita pela imprensa, mais precisamente pela americana CNN. Isso mesmo, parece que a emissora não está poupando Netanyahu. Segundo a emissora, a informação foi descrita por 3 fontes que tiveram acesso ao documento, que afirmam que entre 40% e 45% das 29 mil munições ar-terra que Israel utilizou não foram guiadas. Isso quer dizer, mais ou menos, que foram ataques aleatórios. Essas munições são normalmente menos precisas, de queda livre, e podem representar uma ameaça maior para os civis, especialmente numa área tão densamente povoada como Gaza.
Por qual razão a CNN, que normalmente tem uma cobertura sensivelmente, levemente, sutilmente pró-Israel, estaria publicando um tema como esse? Bom, eu tenho uma opinião, mas gostaria de ouvir a de vocês. Bom, questionado sobre a situação, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Nir Dinar, disse: "Não comentamos sobre o tipo de munição utilizada." Breyer Kastner, um antigo oficial de eliminação de material bélico explosivo, que agora serve como conselheiro sênior de crise em armas e operações militares da Anistia Internacional, afirmou: "Estou extremamente surpreso e preocupado. Já é bastante ruim usar armas quando elas atingem com precisão seus alvos. É um enorme problema de danos civis se eles não tiverem essa precisão. E se você não puder sequer dar o benefício da dúvida de que a arma está realmente pousando onde as forças israelenses pretendiam, pior ainda." Gente, vamos esperar os desdobramentos dessa DR entre Biden e Netanyahu. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.